Prepare um sucessor. Quero compartilhar aqui durante alguns minutos para que você, como eu, seja ministrado através dessa palavra. Bom, o que é um sucessor? Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. O que é um sucessor? É alguém que vem após, alguém que sucede, alguém que assume o controle, assume a herança, assume a direção depois de alguém. Obrigado. E todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde alguém assumirá o nosso lugar. Isso é um fato. Se você trabalha, por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja, seus dias passarão e alguém vai assumir o teu lugar. Na melhor das hipóteses, né? Ou mesmo antes disso. Se você faz parte de uma família, seus dias vão passar e a família vai continuar. Se você tem um ministério, um trabalho, uma hora o Senhor vai te chamar e a vida prosseguirá. Obrigado. Ninguém é insubstituível. Fala para o teu irmão, ninguém é insubstituível. Isso no que diz respeito à nossa caminhada aqui na terra. Mas já ouvi também algo interessante, que no céu o teu lugar está preparado. E se você porventura não for para lá por causa das tuas escolhas, esse lugar ficará vazio. O calvinista ouve isso e se morde todo, né? Mas eu entendo que tem fundamento essa forma de pensar. Porque o desejo do Senhor é a salvação de todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas sabe que o escritor aqui do Eclesiastes, esse pregador, esse mestre, muitos entendem que Salomão escreveu esse livro no final da sua vida. E vamos partir também desse princípio. Sabemos que Salomão ele se desviou ao longo da sua vida. Muitos entendem que aqui seria o momento em que ele se converte, ele retorna ao Senhor e tira a conclusão de tudo que ele viveu. E nesse trecho que nós vemos, nesse pequeno trecho, ele se refere à percepção que ele teve de que todo o trabalho dele, tudo que ele produziu, ia ficar para alguém. É interessante que ele diz aqui, no versículo 19, e ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? Ou seja, quem é que sabe quem vai nos suceder? Ah, meu filho vai me suceder. Mas quem é que sabe se teu filho é tolo ou sábio? Por isso que o tema é prepare. Fala para quem está perto de você, prepare. Porque se nós não prepararmos a sucessão, as coisas não vão acontecer naturalmente. E nesse ponto nós homens temos o defeito de achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Então o casamento está ruim, a esposa não está entendendo o que a gente fala, a gente não está entendendo o que ela fala, e nós homens muitas vezes achamos que naturalmente as coisas vão se ajeitar, e vamos levando. A gente não gosta de conversar, de resolver, de olhar no olho. Nós não gostamos disso, mas isso é necessário, porque as coisas não vão se resolver naturalmente. Então, às vezes o pai não está bem com o filho não está bem com o pai, e nós homens achamos que de alguma forma, alguma mágica, isso não é milagre, isso é mágica, né? Porque o milagre ele tem um fundamento. Quando você se arrepende, busca o perdão de Deus, Deus te perdoa, isso é um milagre. Te purifica, isso é um milagre. Agora a mágica não, a mágica é achar que alguma coisa vai acontecer sem tomarmos nenhuma providência. E nós homens muitas vezes achamos que e acha que o filho um dia ele vai voltar, vai ter um relacionamento bom se nós não fizermos nada. O pai vai ter um relacionamento novamente se não fizermos nada. Não, isso não acontece. Então nós homens precisamos preparar, entender isso e tomarmos atitude. Porque Deus te fez para ser líder. Deus te fez para ser herói. O que é um líder? O líder é alguém que influencia. O que é um herói? É alguém que está disposto a dar a vida por algo que vale mais do que a própria vida.
Isso nós aprendemos no currículo Hombridade. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não foi capaz porque ele não se atentou, ele não preparou alguém. Tudo que você tem feito, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, isso na área financeira, isso na área sentimental, emocional, familiar, quem que vai administrar isso depois? Você tem preparado a sua filha, o seu filho? Tem ministrado ao coração deles? Porque eles, assim como eu, assim como você, não nasceram sabendo nada. Quem é que nasceu sabendo? Que não nasce sabendo nada. Se nós não ensinarmos, eles vão cometer os mesmos erros que nós cometemos, ou até piores. E aí nós ficamos naquela, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Não foi óbvio para você, não foi para mim, por que que vai ser para eles? E Deus nos dá a chance de sermos esse instrumento na vida de alguém. Para nós chegarmos no final da vida e falarmos, meu Deus, e agora? Será que o meu filho vai ser um sábio? Vai ser um tolo? Quem é que vai? Porque no caso que ele fala, né, um rei vai ficar no meu lugar. Era o filho dele. Daí o desespero, daí a angústia dele, de pensar, a ponto de pensar, o meu trabalho não valeu nada. Quantos pais, depois que o filho chega a uma certa idade, pensam exatamente isso? Quantos homens, depois de um certo tempo, pensam exatamente isso? Olha o que ele diz aqui, versículo 20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto, e fiquei desesperado por causa disso. Quantos de nós, todo aquele trabalho não valeu de nada, não conseguiu um vínculo, um relacionamento, não gerou uma sucessão, um sucessor. Quantas famílias que nós vemos, os filhos, agora mais do que nunca, né, com a tela, desde pequeno, não tem relacionamento. Isso é comprovado cientificamente. A pessoa que fica na tela, né, ela tem a tendência de não mais se relacionar. Para a criança pequenininha, isso atrapalha o aprendizado. Você sabia que nós estamos vendo pela primeira vez na história da humanidade uma geração que tem um QI menor que a geração anterior? Ou seja, os jovens estão ficando mais burros. Vou usar essa expressão aqui para você entender. Nunca aconteceu isso na história, porque sempre a próxima geração aprende um pouco e faz melhor, sim ou não? Nós estamos vendo o contrário. Isso é culpa de quem? Nossa. Por quê? Se eu der isso aqui e deixar à vontade, é gostoso. Por que a tela aprende tanto? Porque é gostoso, sim ou não? Quem gosta de tela aí? WhatsApp, Instagram, vídeo, YouTube. É gostoso. Falar que não é gostoso está mentindo. Distrai. A gente acha qualquer coisa que a gente quer. Mas estou dando só um exemplo. Não vou entrar nesse ponto. Se não houver uma orientação, fala, filho, isso aqui não dá. Agora não. Eu falo por experiência própria. Se por alguma situação o dia é corrido e eu não vigio, meus filhos eles ficam no celular o dia todo. Por quê? É gostoso para eles. Agora se eu vou lá e falo não, chega, acabou, agora não. Dá aquela choradinha, aquela reclamação, dali a pouco sabe o que eles estão fazendo? Estão brincando, me chamam para brincar de lutinha, vai lá no quintal, brinca com o cachorro. Mas porque alguém interviu. E assim coisas mais complexas da vida, relacionamentos. Sabe que existe uma expressão maligna que diz assim, conflitos de gerações. Não deve haver conflitos de gerações.
As gerações, o Senhor planejou que uma aprenda com a outra. Diz: pais ensinem seus filhos, filhos honram seus pais. Devem aprender, porque como eu disse, você, quem sabe, na juventude, empolgado, primeiro emprego, foi lá e comprou uma moto. E aquela moto foi um problema na tua vida. Foi lá, se empolgou, comprou um carro, se endividou. Porque você não sabia comprar carro e comprou o primeiro carro. Quem já comprou carro aqui e se arrebentou, fez mau negócio? Levanta a mão aí. Você não sabia. Sim ou não? Se soubesse, você ia fazer? Agora o teu filho, a tua filha, ele sabe comprar carro? Só se nasceram sabendo. Se alguém não ensinar, não vai. Em relação aos princípios de Deus, da Bíblia, os princípios bíblicos, as verdades, amados, nós estamos aprendendo todos os dias. E se nós não passarmos adiante, vai chegar um ponto que eu vou falar: meu Deus, todo o meu trabalho, tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, que eu conquistei, vai ficar para quem? Vai morrer comigo? É interessante porque ele diz aqui: eu fiquei desesperado. E onde você percebe hoje os homens, é cada vez mais o problema da saúde mental, as pessoas com depressão, as pessoas entristecidas, cabisbaixas, isoladas. Um dos motivos é este. Chega um ponto, a pessoa fala: meu Deus, para quê? Mas o Senhor está nos dizendo: não é assim que deve funcionar. Não pode ser dessa forma. Precisamos preparar alguém. Jesus, ele veio e preparou os discípulos, sim ou não? Depois ele foi e falou para os discípulos prepararem outros discípulos. Ele fala para os pais: ensinem seus filhos de dia, de noite, quando levantam, quando deitam. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Outro princípio que nós aprendemos. Mateus capítulo 6. Talvez você não tenha um hábito de ler a Bíblia. Talvez você creia na Bíblia. Ok, isso é bom, é necessário. Mas talvez você não tenha um hábito de ler a Bíblia. O que é natural. Se ninguém ensinou, se você não faz, não tem por que ter o hábito de ler a Bíblia. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade agora de ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Ah, não tem. Vê quem está do teu lado aí para você ler. Se a gente não lê a Bíblia dentro da igreja, onde que nós vamos ler? Não é verdade? Diz aqui, ó: não ajuntem riquezas. 6,19 de Mateus. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Leia o 21 bem forte. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. De novo. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Isso é um princípio eterno. Sabe, amados, que não preparamos sucessor muitas vezes, porque nós trabalhamos para conquistar coisas. Já viu aquela expressão: a pessoa é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro? Quem já viu essa expressão aí? Só tem dinheiro, de tão pobre que ela é. Jesus está falando: ok,
Cuidado. Não fique trabalhando, se esforçando tanto por riquezas daqui da terra. O trabalhar é necessário, a Bíblia nos orienta. O possuir riquezas não tem muito a ver com a bênção ou não de Deus. Tem muito mais a ver com o nosso trabalho e nossa administração. Porque se a pessoa não administra bem, Deus pode abençoar o que for, que ela vai jogar pelo ralo. Sim ou não? Quantos estão aí viciados no jogo do tigrinho? Esses dias eu vi, não sei quantos bilhões perdidos no jogo do tigrinho. Se você está indo por esse caminho, cuidado, tem muitas pessoas que já estão buscando tratamento, estão viciadas. Não existe dinheiro fácil, não existe almoço gratuito. Cuidado. Ok, trabalhar, tudo bem, mas a nossa preocupação, a nossa atenção deve estar nas riquezas que são eternas. E se nós prepararmos um sucessor e passarmos para ele esses valores, ele não será um tolo, será um sábio. Ensine os seus filhos o que é uma verdadeira riqueza. Não é um celular, não é um tênis, não é a roupa, não é um carro, não é uma moto. Mas nós muitas vezes estamos na nossa faixa etária. É agora que nós começamos a entender isso, sim ou não? Agora, o jovem, o adolescente, o que é bom para ele? Tudo que brilha é luz, é ouro. É normal se iludir com isso. Daí onde é necessário alguém para orientar, para não cometer os mesmos erros. Porque senão vamos chegar no final e, como o autor do Eclesiastes, vamos falar: meu Deus, trabalhei tanto, me esforcei tanto, e tudo foi ilusão. Tudo que eu trabalhei eu vou deixar para alguém que eu não sei como agirá. Agora, se as suas riquezas são riquezas eternas, se o teu coração está nas riquezas corretas, saiba, meus irmãos, que vai ser muito mais fácil preparar um sucessor. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Olha o que diz o texto. Esses dias eu estava vendo uma família, e lógico, sem nenhuma pretensão de criticar ou alguma coisa do tipo, mas analisando a situação, conversando com a minha esposa acerca da situação. Um casal assim, os dois com excelente cargo, excelente emprego, tanto ele como ela. Chegaram agora naquela fase dos 45 para frente, bem financeiramente, chegou num estágio da carreira. Os filhos agora já na idade, maiores, né, no caso. Divorciados, acabaram de divorciar. Eu comentando com a minha esposa, né, agora que era a hora, né, estão bem financeiramente, curtir um ou outro, viajar, os filhos estão criados, não é verdade? Agora era a hora de começar. Aí vai começar todo de novo, todo um ciclo. Divorciados. Precisamos entender, amados, o que nós estamos preparando. Que tipo de sucessão nós estamos preparando? Para não chegar no fim, como o autor do Eclesiastes,
e desesperar. Olha o que diz o texto aqui. Colossenses 3, versículo 1, vocês foram ressuscitados com Cristo. Está falando dos que creem no Senhor. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Leia comigo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Quero enfatizar aqui o que ele diz: ponha o seu interesse nas coisas do céu. Comece a buscar isso, comece a orar. Senhor, eu quero entender, eu preciso entender o que é eterno. O que são coisas do céu? É outra expressão para dizer coisas eternas. Coisas como Jesus disse, que a traça não come, a ferrugem não come, o ladrão não leva embora. Coisas que vão permanecer, você vai partir dessa terra e vão permanecer nos seus filhos, nos seus netos. Seja um homem de legado, não um homem de história. Um homem de legado. História é aquilo que nós fazemos enquanto estamos vivos, mas o legado é o que permanece depois que nós fomos. Quando você partir, o que vai ficar aqui de história, de recordação, de ensino e de instrução, de exemplo? Ah, ele foi muito trabalhador, ok, e precisamos ser trabalhadores, mas será que é isso? Você já viu alguém no leito de morte, lá no hospital ou em casa, numa situação, sabe que vai morrer ali, e falar assim: nossa, meu Deus, eu poderia ter trabalhado mais. Já viu isso? Fala: nossa, eu poderia ter dobrado a meta lá da empresa. Já viu alguém fazer isso? Ninguém nem lembra de trabalho. Aí começa: eu poderia ter passado mais tempo com meus pais. Se eu tivesse oportunidade, eu ia pedir perdão para minha esposa. Se eu pudesse, eu ia passar mais tempo com meus filhos. E o que nós estamos esperando que não fazemos isso hoje? O que você está esperando que não se faz isso hoje? O que te impede? Comece a ter interesse nas coisas lá do alto. Quando nós concluímos o currículo Hombridade, nós somos comissionados para sermos guardiões dos princípios bíblicos, para sermos homens de aliança. O que é um homem de aliança? O que é um homem de aliança? É um homem que entende o que é uma aliança de casamento, e ele não desiste do casamento. A ser um pai presente. O que é um pai presente? É um pai que participa da vida dos filhos. Não é um marido perfeito, não é um pai perfeito, porque esses não existem. Concorda comigo? Isso não existe. Mas um homem de aliança, um pai presente, um amigo que instrui. Isso é deixar uma sucessão. Isso é preparar um sucessor. Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2. Aqui no capítulo 2, versículo 2, Paulo escreve a Timóteo dizendo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Quem era Paulo e quem era Timóteo? Paulo é o apóstolo Paulo, você deve ter um entendimento, uma noção de quem foi. E aqui ele está escrevendo a sua última carta. Já estava preso, já com idade, já com a sentença decretada. Logo depois ele foi executado. Então é a última carta dele.
E quem foi Timóteo? Timóteo foi um discípulo. Foi um dos que sucederam Paulo. Ele está dizendo: Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e faz o que com isso? Então você percebe que Paulo ensinou Timóteo, sim ou não? Será que a gente pode falar para os nossos filhos? A gente pode falar para os nossos: olha, tome os ensinamentos que eu te dei. Mas quais ensinamentos? Lembrando que nossos filhos não aprendem o que nós falamos, eles aprendem o que nós fazemos. Eles fazem o que nós fazemos, eles não fazem o que nós falamos. Pelo menos, pode até ser que façam o que nós falamos na nossa frente. Mas quando nós não estamos, eles vão fazer o que nós fazemos. E eles observam o que nós fazemos. Se nós tratamos bem a mãe deles, se nós xingamos a mãe deles, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos, se nós vamos à igreja, se nós falamos palavrão, se nós falamos mal do trabalho, falamos mal de trabalhar, eles veem tudo que nós fazemos. Será que nós podemos falar para os filhos: filho, tome os ensinamentos que você me viu dar na presença de muitas testemunhas? E olha só que interessante, ele diz a Timóteo: entregue-os aos cuidados de homens de confiança. Homens do quê? Homens de confiança, capazes. Veja a ordem: homem de confiança, ou homens fiéis, conforme outras versões dizem, de forma mais literal, homens fiéis, que sejam capazes. Não é o contrário, porque hoje nós invertemos, a gente procura pessoas capazes primeiro. Se for fiel, bom, ok, mas primeiro a gente procura o capaz, o que sabe fazer, o que desenrola, o que resolve. Se ele é fiel, bom se for, mas se não for também, o cara resolve, o cara entrega. É assim ou não é? Quantos que a gente conhece que não tem fidelidade, não cumpre com a palavra, mas entrega o produto? Deus não procura homens capazes, antes de procurar homens fiéis, homens de confiança. Eu te pergunto, olha para quem está perto de você, teu irmão, se bate no ombro dele e fala assim: não dorme não. Agora você vai falar assim para ele, pergunta para ele assim, olha no olho dele, fala assim, pergunta para ele, você é um homem de confiança? Você confiaria a sua filha a alguém como você? Você confiaria os seus filhos a alguém como você? Você confiaria os seus negócios a alguém como você? Deus procura homens de confiança, não homens perfeitos. Ele diz: confia a homens de confiança e que sejam capazes. Se for de confiança e não for capaz, Deus vai capacitar para que transmitam a outros homens. Olha o ciclo: Paulo ensina Timóteo, que ensina homens de confiança, que ensinam outros. E assim o Evangelho chegou até 2024, em Nova Andradina. Glória a Deus por isso, amém? Você não pode sair daqui sem uma estratégia, sem um plano, sem uma atitude para preparar sucessão. Isso não vai acontecer sozinho, não vai acontecer naturalmente. Volta comigo lá em Eclesiastes 2, por favor. Eu já vou encerrar.
Ele diz no versículo 17: por isso a vida começou a não valer nada para mim. Não havia sucessão, não havia razão. Ela só havia me trazido aborrecimento. Quem é que passa por aborrecimento no trabalho? Agora, se você passa por aborrecimento no trabalho, e você sabe que isso vai trazer um resultado, o seu trabalho vai trazer um resultado, você está preparando um sucessor, vai dar resultado lá na frente, vale a pena. Vale a pena. Agora imagine se depois de todo aborrecimento, se você se deparar como ele se deparou, com a verdade de que, no caso dele, todo aquele aborrecimento não valeu a pena. Quantos filhos Salomão teve? A Bíblia nem fala. Muitos. Não teve um capaz de sucedê-lo corretamente. Por isso o desespero dele. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Fala para o teu irmão assim: não corra atrás do vento. Começa a pensar, começa a fazer uma análise. Será que você não está correndo atrás do vento? Isso em todas as áreas, no ministério, como pastor, como membro, líder, enfim, como cristão, como marido, como filho, como pai, como profissional. Será que a gente não está lutando guerras que não precisam ser lutadas? Porque o bom guerreiro, ele sabe, ele escolhe as batalhas que precisa lutar, e já não são poucas. Mas quantas vezes nos vemos, porque por isso Paulo escreve: eu me esforço para não lutar como quem dá soco no vento. Quantas vezes a gente está como quem dá soco no vento, correndo atrás do vento? Meus irmãos, o desejo do Senhor para nós, para mim e para você, que sejamos homens de aliança, homens que deixam um legado por onde passa, deixe uma marca por onde passa. Você pode dizer um amém? E Deus nos ajuda nisso, porque nós não sabemos como fazer isso. Como eu disse, ninguém nasce sabendo. Mas se nós formos sinceros com Deus, se nós buscarmos a palavra dEle e orarmos, falar: Senhor, eu não sei, eu não tenho conseguido ser um bom pai. Eu não sou ruim, você não é ruim, mas por algum motivo você não está conseguindo ser um bom pai. Ok, ninguém nasce sabendo ser um bom pai. É muita prepotência alguém achar que sabe. Mas seja sincero com Deus: Senhor, eu não sei ser um bom pai, mas eu quero, me ajuda. Senhor, eu não sou um bom marido, o problema não está na minha esposa, eu não sou um bom marido. Eu não sou ruim, mas eu não sou um bom marido, e o casamento está indo embora. Me ensina a ser um bom marido, porque ninguém nasce sabendo. Mas nós homens, como eu disse, a gente vai lidando, né? Vai levando. Está dando certo, mas não está dando certo. É que nem uma corda arrebenta de uma hora para outra. Sim ou não? Não arrebenta de uma hora para outra. É igual a pessoa: ah, pastor, ó, meu casamento acabou. É como? A mulher ficou doida. A mulher acordou e falou: ah, hoje eu vou divorciar. Do nada, né? Tem nada para fazer hoje, está meio chato, tá faltando emoção, eu vou divorciar. Ninguém faz isso. O filho acorda e fala: ah, meu pai não me entende, estou saindo fora. Do nada. É um processo.
Mas nós vamos, aparentemente nada está acontecendo, meus filhos estão ali, eu estou vendo, estão debaixo dos meus olhos, estão ali em casa, nada está acontecendo. Cuidado, cuidado. Não tem almoço grátis, uma hora a conta vai chegar. Fala para o teu irmão, uma hora a conta vai chegar. E ela chega. Para uns mais rápido que outros, mas chega. Então eu quero orar contigo nessa noite, para que com a graça do Senhor, ao chegar no fim da nossa vida, não sejamos como o autor de Eclesiastes, ninguém fique desesperado, pelo contrário, ficaremos satisfeitos, dizendo: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Foi difícil, eu não sabia, mas o Senhor me ensinou, eu não tinha resposta, mas o Senhor me deu. E aí vai ficar um legado, uma história digna de ser contada. Amém?